Está todo mundo conectado aí? Boa tarde, meu nome é Leandro. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo nesse webinar. A gente está bem contente que tem bastante gente inscrita e bastante gente já participando. Como eu disse, meu nome é Leandro, eu sou da Tamboro. Hoje a gente aqui vai fazer um webinar bem legal sobre como seria a escola do futuro, como que a gente imagina a escola no futuro. Hoje está presente aqui comigo o Bruno, CEO do Eleva, Sistema de Ensino e Escolas também, o João, da Árvore de Livros, e a Eva, da Willow. Então, depois todo mundo vai ter um tempo também para se apresentar e entender, basicamente, o que cada um faz. Gostaria de convidar todo mundo para fazer pergunta, que a gente vai estar aqui respondendo. A gente vai tentar, ao máximo, responder todas as perguntas, mas se não for possível responder todas, provavelmente a gente vai estar respondendo para vocês por e-mail ou de alguma outra forma, tá? Eu vou começar fazendo aqui uma mecânica bem bacana, que é perguntando para o Bruno, acho que é o ponto principal que a gente já vem discutindo, e todo mundo no meio de educação quer saber a pergunta que não quer calar, né? Como que vai ser a escola no futuro? Que escola é essa que a gente projeta? É a escola ideal dos nossos sonhos? Não é? Então, eu queria ouvir um pouquinho do Bruno primeiro. Como é que ele enxerga as escolas daqui a 10 anos, uma escola para frente? Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? A pergunta é boa, né? Não é uma pergunta fácil de ser respondida. Acho que chama um gancho um pouco para a tecnologia, né, que acho que é o principal intuito da pergunta aqui. Eu vejo duas fases diferentes. Né? Uma fase que é relativa à gestão, e aí gestão tem muito a ver com informação. Acho que as escolas cada vez mais entendem a importância de ter informações para tomar decisões, quer sejam informações pedagógicas, né, de nota, comparação entre os alunos, né, você pegar desde a avaliação dos professores em si, ter métricas para as coisas, né, como também a parte de gestão associada mesmo às finanças da escola, ao marketing, ao econômico. Então, acho que isso, as escolas entenderam a importância, eu diria que é um caminhar mais fácil, que não tem tanta mudança de cultura pedagógica. Vejo isso como uma evolução grande nos próximos 10 anos. Assim. Aí tem um outro lado da tecnologia, que é a voltada mais para a sala de aula, voltada para elaborar o conhecimento pedagógico. E aí eu tenho uma opinião, né, forte até, de que hoje as escolas daqui a 10 anos, né, infelizmente, não vão estar tão diferentes do que são hoje. Eu acho que as escolhas que as escolas têm feito, aquelas que poucas já se lançam à tecnologia. E as que se lançam, né, muitas vezes, não estão, na minha opinião, com a cabeça tão correta nisso. E você tem, por exemplo, né, muitas escolas, por exemplo, um amigo meu um dia, dono de escola, ligou para mim e falou: Bruno, comprei um monte de tablet aqui e tal, vou botar tecnologia na minha escola. Agora, o que eu boto aqui dentro? Esse é o jeito que eu acho que não é o jeito certo de pensar em tecnologia. Então, eu brinco assim, às vezes, é um negócio mais de marketing de tecnologia do que a tecnologia em si. Então, tablet, lousa digital e tudo, podem agregar valor, mas isso não é o que vai fazer diferença no aprendizado do aluno. Então, foi bem importante o que você comentou, porque muitas escolas hoje, aí eu queria ouvir um pouquinho da Eva e do João, como a gente está bastante dentro das escolas visitando, que acham que tecnologia é realmente você ter um tablet e você ter uma lousa digital e a empresa se torna tecnológica. Eu concordo com o Bruno quando ele toca nesse assunto, que não necessariamente uma escola ser tecnológica, ela ter somente um tablet ou uma lousa ou qualquer outro material nesse sentido. É realmente ela pensar numa gestão da escola com uma tecnologia bacana, com uma inteligência por trás, ela pensar como que pedagogicamente uma tecnologia pode melhorar o desempenho dos alunos. E aí eu não sei se vocês concordam ou não, acho que seria bacana não só ouvir vocês, mas também o pessoal que tá participando mandar perguntas, também é interessante. Legal. Bom, primeiro, boa tarde a todos, eu sou o João da Árvore de Livros. Concordo 100% aí nesse ponto com o Bruno e com o Leandro, exatamente a gente vê e encontra várias escolas ainda tocando nesses pontos que vai entrar na tecnologia, comprando tablets, ou aprimorando o laboratório, ou comprando mais dispositivos para a escola, sem muita preocupação do conteúdo, do que vai estar ali dentro, né, de como que os alunos vão usar esse hardware, esse dispositivo, que é só o meio, na verdade. A gente trabalha exclusivamente com leitura, não faz muita diferença se ele vai ler no papel ou se ele vai ler no físico, ou se ele vai ler no digital. O importante é que ele leia, por exemplo. E o que a tecnologia, além da questão inovadora, vai trazer de benefício para a escola e para os professores no dia a dia, né? O que a tecnologia vai facilitar o dia a dia do professor, o dia a dia do aluno, como que a gente pode deixar esse aluno mais interessado usando essa tecnologia dentro da escola.
e não só inserir a tecnologia na escola comprando um tablet, ou um computador novo, ou uma lousa digital super avançada, por exemplo. Então, concordo plenamente nesse ponto. E aí, entrando um pouquinho na escola do futuro, eu acho que a gente tem muito a avançar aos pouquinhos nessa questão pedagógica em todas as áreas do conhecimento na parte do aluno. Então, eu acredito que a gente pode contribuir com tecnologia para conseguir entender um pouquinho mais esse aluno, aproximar o professor do dia a dia desse aluno, aproximar o aluno com a da escola, entender um pouco mais o perfil de cada aluno e aí sim tornar a tarefa da escola mais fácil nesse sentido de formar cidadãos e alunos dentro da sociedade de forma geral. Bacana, João. Quer complementar, Eva? Perfeito. Bem, acho que vocês já falaram bastante, né? Eu concordo com todos vocês. E realmente não faz sentido a gente achar que tecnologia é ter aparatos tecnológicos, não é por aí. Tem que fazer sentido para a escola, para o aluno, para o pai que está investindo na educação do seu filho. Então, a gente botando no nosso cenário aqui, né, o aplicativo de comunicação para o Willow, para a gente não faz sentido as pessoas comprarem smartphone a todo direito e não terem um conteúdo lá dentro. Então, se nosso intuito realmente é aproximar os pais da escola, os alunos da escola, tem que haver a comunicação eficiente, né, que traga resultados. Então, é por aí mesmo, né? Como o João falou, não adianta a pessoa comprar tablet e não saber colocar lá dentro, né? Se ele vai ler um livro, mas esse livro foi lido no período correto, tem um exercício após, tem uma métrica, como mesmo o Bruno comentou, né? Então, que na medida gerencial, a gente fala muito isso aqui dentro, né? Então, não adianta você colocar também e falar, legal, agora você vai ler um livro, mas você tem que tirar dali resultados, né? Tem que tirar algo palpável mesmo, números, dados, né? E daí realmente vai te nortear o que faz sentido, o que não faz e dar próximos passos, né? E acho que, aos pouquinhos, a gente tem um prazo bem grande nessa pergunta aí, né? Como é que será a escola daqui a 10 anos, né? Ninguém aqui acho que tem bola de cristal, né? Mas a gente sabe que a tecnologia é um caminho sem volta, né? E, obviamente, tem que ser colocada com muita inteligência, né, pelo gestor. Então, uma lousa digital, realmente, como é legal, mas isso vai mudar o aprendizado? Vai fazer com que ele aprenda mais? Talvez não. Talvez o giz lá no quadro ainda funcione. Talvez outros aparatos venham a ter mais resultado. Então, é por aí. Aos pouquinhos, a gente vai colocando mais tecnologia de maneira que faça sentido e aí a gente vai medindo o resultado. Então, daqui a 10 anos, acho que sim. A gente vai ter muita tecnologia que vai ser para a gestão, para a educação, para melhor desempenho realmente do estudante. Hoje em dia, se fala muito sobre isso adaptativo, né, a coisa individualizada. Então, acho que esse é um primeiro passo também que já foi dado e está sendo cada vez mais adotado, até pelo próprio Enem, enfim. Mas aí é assunto talvez para outro hangout, né? Bacana, Eva. E aí, Bruno, você quer complementar com algum ponto que o pessoal falou, alguma coisa que tenha ficado para trás? O que você acha? Eu achei super bons os pontos dele. Eu só diria o seguinte, né, eu falei um pouco aqui o que eu não acho que é o futuro, e aí me arriscando um pouquinho mais de falar o que eu acho que vem, né, nos próximos 10 anos para as escolas que hoje estão com uma cabeça boa, estão fazendo um investimento correto em tecnologia. Eu vejo assim, a tecnologia, quando ela vem para ficar, quando ela vem para fazer diferença no ensino, ela tem dois propósitos principais. Ela vem ou para criar algo que a gente não consegue fazer com o modelo tradicional, algo de escala, por exemplo, como a Eva citou, o ensino individualizado. Se você quiser individualizar o ensino, hoje a gente tem 30 alunos, 40 alunos numa sala, com níveis de conhecimentos diferentes em cada matéria, e uma aula única, o professor sendo transmissor. Então esse modelo hoje já não é um modelo fácil. Hoje o mundo é muito dinâmico, a informação é muito abundante. Então ter o professor onipresente, jogando conteúdo, né, jogando informação o tempo todo, já não atrai o aluno. Então a tecnologia ela tem que deixar aquilo mais atraente, ela tem que fazer ou o que a gente faz melhor, deixando o aluno mais interessado, fazendo ele aprender em menos tempo. E aí eu aposto para frente no modelo híbrido, né, de ensino, que é o blended learning, você fazer um pouco de tecnologia com um pouco de sala de aula assim. E aí eu tenho um gosto especial, né, que a gente vai começar a testar em algumas unidades nossas, bem devagarinho, que é o flipped classroom, que é você, primeiro você dá para o aluno estudar em casa, né, uma plataforma digital que inclui outros estímulos, inclui não só textos, como videoaulas, como games, né, porque os alunos se motivam por meios diferentes. Então você consegue abordar, de certas maneiras, aquilo com ele ali. E aí depois ele vai para a sala de aula, onde o professor, né, claro, uma figura super importante vai estar ali, mas para guiar aquele aprendizado, para fazer a aplicação do conteúdo e para dar também dinâmicas para ele que não explorem só conteúdo. Né? A gente vai explorar um pouquinho isso aqui depois. O ensino de só conteúdo também é passado, apesar de muitas escolas ainda fazerem isso. E o último ponto é essa questão, quando a tecnologia vem para dar escala, essa questão da individualização. Então hoje você já tem algoritmos de plataformas adaptativas, né, a gente usa isso hoje na Eleva, que conseguem endereçar muito bem isso. Então, se eu tivesse que apostar nos próximos 10 anos, né, que em se tratando de educação nem é um prazo tão longo assim, porque é um setor lento,
as mudanças pedagógicas são mudanças de cultura e tudo, eu apostaria um pouco nesse modelo híbrido, em que o aluno faz mais em casa, otimiza-se, tem uma boa plataforma ali, junto com a individualização via ensino adaptativo. Bacana, Bruno. Obrigado aí pela resposta. Acho que o pessoal que tá interagindo com a gente também está gostando bastante pelo que a gente está recebendo aqui de feedback. Tem mais uma pergunta que eu queria fazer, que também a gente gera muita discussão dentro do meio escolar. Hoje a gente tem muitas escolas que utilizam sistemas de ensino, isso é um fato hoje. E eu acho que vem para melhorar bastante o nível da nossa educação. Você enxerga que esses sistemas de ensino hoje eles vão estar investindo mais em tecnologia, ou você entende que os sistemas vão estar trabalhando de um modo mais tradicional, como é o que vem acontecendo hoje? A gente sabe que o Eleva hoje investe bastante em tecnologia, tanto é que o Eleva tem uma plataforma própria adaptativa, mas você enxerga que isso é uma tendência natural dos sistemas, ou não, os sistemas vão continuar apostando muito na parte somente conteudista e da forma mais tradicional? Eu acho que é super necessário. Eu acho que hoje a gente tem no mercado muitos sistemas de ensino que são de fato tradicionais, eles substituíram os livros didáticos, né, com a 20ª, 30ª edição, mas tem a mesma metodologia de 20, 30 anos atrás. Então, investir em tecnologia é essencial. A gente tem feito muitos investimentos de fato, né, mas desde a tecnologia, não só para você elaborar um conteúdo mais atrativo, mas a tecnologia no sentido de uma correção via TRI, que a gente investe desde 2009, ou até a própria plataforma adaptativa. Eu acho que quem não se atualizar com isso, né, vai ficar para trás. Então, a concorrência vai engolir, não tem jeito. Eles vão ter que investir sim em tecnologia. Bacana. Se o pessoal que está interagindo com a gente tiver alguma pergunta, manda para a gente, que a gente aqui no final vai estar tentando responder ao máximo. E aí, só pegando esse gancho que você falou da tecnologia, do sistema de ensino, que aí acaba sendo uma realidade também que a startup encontra bastante, aí você vai poder passar um pouquinho da sua visão com relação às escolas que fazem parte do grupo. Hoje a gente coloca as tecnologias dentro das escolas, mas a gente hoje não tem certeza até que ponto os professores estão preparados para a entrada dessa tecnologia. Então hoje a gente também não tem tão forte uma formação desses professores para a tecnologia. Como que você consegue lidar com essa situação, primeiro dentro do Eleva, enquanto escola, e depois como você imagina para isso em larga escala, os professores trabalhando em conjunto com as startups, ou em conjunto com os sistemas de ensino que tem a tecnologia? Perfeito. Eu vejo 3 pontos importantes aí. Tá? Quando a gente fala em tecnologia, você tem que ter a escola preparada, e depois o professor, e depois os pais. E falando da escola, eu vejo que a maioria das escolas não estão preparadas, tá? E por um motivo simples, assim, você tem, de um lado, né, que escolher uma tecnologia que seja de fato impactante para o aluno. Então já tem um primeiro desafio para a escola, né, para a qual a maioria delas, eu acho que não está bem assessorada, bem preparada para isso, que é você escolher uma tecnologia que de fato faça diferença. E você tem um outro lado, que é a cultura, a mentalidade da escola. Porque às vezes eu sei que tecnologia é importante, mas será que o gestor principal, o dono, o diretor da escola, está com a mentalidade correta? Ele quer de fato comprar a briga, entre aspas, de investir em tecnologia? Porque sem essas duas coisas, se você não está com a cabeça correta, disposto, né, a implementar aquilo e saber que isso é uma mudança de cultura, então requer um esforço grande, e se você não tiver uma tecnologia que de fato faça diferença, você não consegue seguir em frente. E aí, tendo essas duas coisas ainda assim, você tem um terceiro elemento, que são os processos para aquilo. Porque às vezes você tem algumas plataformas digitais excepcionais, mas ela tem um mundo de opções. E se você não traça os processos na sua escola corretos, quando que o coordenador usa, quando que o professor usa, o que você quer medir com cada coisa, você não consegue atingir o objetivo que aquela tecnologia te proporciona. Então, são 3 etapas. Eu acho que quando elas escolhem bem a tecnologia, às vezes não estão dispostos a comprar a briga, ou quando você tem uma tecnologia boa, ou quando você está disposto a comprar a briga, você não tem muito para escolher uma tecnologia correta. E por último, quando você consegue fazer os dois, acho que sobram desse tipo, você tem que saber usar aquilo tudo, pacotar aquilo muito bem, junto com os professores, etc. Então, e aí sobra uma quantidade muito pequena de escola que está pronta para isso. E aí que vale a pena pegar uma assessoria. Quanto aos professores, que foi a sua pergunta principal, o professor é muito crítico. E a realidade hoje do professor no Brasil, né, é que ele trabalha muito. Né? Os professores entram 30 tempos, 40 tempos, o professor entra 60 tempos em sala de aula.
E qualquer demanda extra que você dê para ele, é mais que natural que ele seja resistente. Se você implementar uma tecnologia nova na sua escola, requer que o professor pare, que o professor aprenda, muitas vezes que ele produza um conteúdo para aquilo, e é muito natural que ele seja o primeiro a tirar o time de campo. E sem contar que ele é muito crítico, ele não vai aceitar uma mudança por si só. Por isso que eu falei, você tem que estar muito certo disso, tem que escolher uma tecnologia que você convença ele. E uma dica legal assim de como é que você implementa, como é que você faz o professor comprar mais, tem um livro bacana, né, chama Crossing the Chasm. Eu não sei se tem esse livro em português, mas seria algo como Atravessando o Abismo. Ele fala que sempre você vai implementar uma tecnologia nova, né, você tem uma curva normal, né, 2,5% das pessoas são inovadoras por só. Então, se você chega na sua escola, a cada 100 professores, 2 ou 3 vão ficar super empolgados com qualquer coisa que você falar. E você tem mais uns 13%, mais ou menos, né, que não entendem tanto de tecnologia, mas que são favoráveis à ideia. Uhum. Exatamente. Então você pega mais ou menos 15% desses professores que compram legal aquela ideia. O importante é, identifique quem são essas pessoas. Entendeu? Esses professores vão ser os seus repetidores lá dentro. Então não adianta você sozinho querer implementar. Envolva a coordenação, envolva os professores e começa com os que são mais tendenciosos da tecnologia. E aí esses caras em sala de professor, ao longo das conversas, vão conquistando os demais. E sempre provem o resultado daquilo. Escolham tecnologias de novo. E de fato façam a diferença. Não adianta você encher de luz eletrônica e tudo, ter o professor que ia dar aula escrevendo no quadro, ele vai escrever a mesma coisa no PowerPoint e a aula não muda em nada. Ele não vai fazer o aluno aprender a mais em nada. Então escolha tecnologias que de fato deem um delta de aprendizado no aluno. E aí o professor compra a ideia, ele entende que aquilo é importante e segue em frente. Só para complementar primeiro o que o Bruno disse, eu vou falar 2 minutinhos só, depois eu passo a palavra para o João e para a Eva, que eu acho que esse assunto aqui é bem interessante para a gente que está mais na ponta, visitando bastante escola, enfim. Essa questão que o Bruno colocou é uma realidade que pelo menos eu encontro bastante nas escolas. Normalmente os diretores querem tecnologia, sabem que para a escola é importante, que a métrica é importante, que você começar a trabalhar o ensino com os alunos em cima de resultado, em cima de relatório, em cima exatamente de dado, não em cima do que era antigamente, em cima de feeling. É claro que o feeling vai continuar existindo por conta do professor, isso é inevitável, e tem um fator extremamente relevante no aprendizado do aluno. Mas a partir do momento que você entra com a tecnologia, que você entra com o algoritmo, que você entra com inteligência artificial, esse resultado tende a melhorar muito. E a gente sim encontra bastante resistência em algumas escolas, mas que eu acho que está diminuindo muito, assim. Está diminuindo bastante, consideravelmente. Porque as escolas estão começando a entender que a tecnologia é uma aliada, e quando eu falo escola, vai muito mais na ponta, muito mais uma aliada para o professor, do que, provavelmente dito, que vai dar muito mais demanda para ele, muito mais trabalho, sendo que a gente sabe que dá, é inevitável. Qualquer tecnologia vai te dar mais trabalho, mas em compensação você vai ser muito mais assertivo no resultado que você quer ter final. E aí eu quero ouvir um pouquinho da Eva primeiro, depois eu quero ouvir um pouquinho do João, o que tem para colocar nesse ponto. Vamos lá. Concordo também, novamente, com o que vocês falaram aí, principalmente com o Rossi, né? A gente está bem alinhado aí, somos também empreendedores, estamos à frente, direto em contato com as escolas. A gente sente resistência também, tá? Nosso propósito aqui é, ao longo, médio prazo, assim, conseguir substituir uma agenda de papel, aproximar os pais. Então, desde quando existe agenda de papel? Desde sempre, né? Então, você propor essa novidade é uma mudança tão grande que realmente demanda que você tenha como mesmo... A gente dá essas dicas para a escola, né? A gente vai além, como o Bruno falou. Eleja lá aquelas pessoas que são referência, são mais adeptas à tecnologia e bota ela como disseminadora, né? Bota ela treinada, que ela ajude a treinar o restante da escola. A gente também dá a dica de coloque um representante de classe, pega aquela pessoa que é mais influenciadora, que está mais adepta, então bota ela lá para ajudar essa engrenagem a funcionar, né? E sim, eu acho que os professores ainda, né, têm essa resistência, fala-se muito sobre os professores terem receio, né, de que eles vão perder o emprego, algo nesse sentido. Acho que não é por aí, né, esse receio é muito raso, né, não existe, não deveria existir, né, dado que a tecnologia não funciona por si só. A
tecnologia demanda pessoas, né? Então, eu acho que é isso mesmo, assim, a gente colocar a tecnologia nas escolas, os diretores, né, os gestores adotarem o que realmente faz sentido para elas e treinarem essa equipe para usar, né? Não adianta realmente colocar a tecnologia e achar que ela vai funcionar sozinha, porque não vai, né? A escola ainda é feita de pessoas e vai ser para sempre, né? A tecnologia é só um aliado no qual a gente realmente tem que, nós aqui, né, como startups, como empresas que fornecemos tecnologia, como a escola também sendo um parceiro nosso, e aí, obviamente, a gente tendo todo esse apoio aí e ensinando eles a como utilizar da melhor maneira possível, né? Não adianta achar que um computador vai fazer o trabalho dele, porque não vai. O professor não precisa ter esse receio, ninguém vai tomar o teu lugar, o robô não vai dominar o mundo. Então, é só a gente realmente ser treinado para isso, da melhor maneira possível, e aí, quando os resultados vierem realmente, aí as pessoas vão, ufa, que bom, né? Deu uma aliviada, melhor resultado, meus alunos estão se empenhando mais, tendo melhor desempenho. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim. É uma mudança muito grande de cultura, vai levar um tempinho ainda, mas conforme a gente for tendo aí cases de sucesso, acho que as pessoas vão se abrindo um pouco mais, né, para receber isso dentro das suas escolas. Beleza, Eva. E aí, Joãozinho? O que você acha desse tópico? Legal. Eu acho que é uma junção um pouquinho de todo mundo, de tudo que todo mundo já falou um pouquinho, mas eu acho importantíssimo, primeiro de tudo, que essa tecnologia que está entrando na escola seja de fato relevante para ela. Eu acho que isso é o essencial que a escola tem que avaliar e analisar diante de tantas opções que existem hoje. Tem que ser algo que de fato vai trazer uma relevância grande para ela no dia a dia. E aí, com isso, eu acho que o professor já entende bastante, olhando essa tecnologia, e principalmente se essa tecnologia também olhou para ele, né? Não adianta a gente pensar nos outros atores que estão envolvidos aí e não olhar o professor. Então, eu acho que se você consegue mostrar para o professor que a sua tecnologia vai ajudar também ele no dia a dia, considerando todas as questões de tempo que esse professor tem, que o Bruno levantou, que isso não vai ser um super trabalho a mais para ele nesse dia a dia, que ele não vai ter que dedicar horas fazendo isso, mas sim que essa tecnologia vai economizar esforço dele dentro do propósito dessa tecnologia que está sendo implementada. Eu acredito que é um grande passo para que isso funcione bem dentro da escola. E aí, o outro ponto é você mostrar para ele quanto os alunos querem. Então, acho que quando o aluno percebe o valor da tecnologia, quando a escola dialoga com o aluno, com os estudantes, para mostrar o que eles estão pensando em colocar na escola, e eles recebem esse retorno dos alunos, os próprios professores veem que isso é essencial, que isso vai vai valorizar a sala deles de aula, que vai engajar mais os alunos com o estudo. Então, isso já é uma mudança muito grande. E o último ponto é resultado, sem dúvida nenhuma. Principalmente para aqueles professores, esses 15% que o Bruno comentou, que provavelmente vão ser os primeiros professores a usar com mais afinco a tecnologia nova, quando a gente começar a medir resultado e mostrar para eles e para os outros que isso tem um resultado muito bom dentro da escola, no aprendizado, os outros vão vindo atrás e aí a escola inteira entra no processo. Eu acredito que são alguns pontos aí importantes para a escola avaliar para lidar com todos os professores na adoção de uma nova tecnologia. Bacana, Joãozinho. A gente está recebendo já algumas perguntas aqui, eu vou guardar para o final, tá? E aí a gente vai tirar uns 15 minutos só para falar das perguntas que estão chegando. Uma coisa que é fato, todo mundo já sabe, a tecnologia ela vem melhorando o desempenho de diversas pessoas em diversos segmentos. Seja na medicina, no esporte, você vê alguns clubes de futebol utilizando muito a tecnologia para melhorar o desempenho dos atletas, primeiro para monitorar e depois você vê o que você vai fazer para melhorar o desempenho desses atletas. Eu queria ver do Bruno, entender dele um pouquinho, se o Eleva já fez algum tipo de estudo com relação à utilização dessas tecnologias ou algo que vocês estejam utilizando lá dentro para efetivamente estar sim melhorando o desempenho dos alunos, ou se isso ainda está em desenvolvimento lá dentro, ou se vocês já têm algum tipo de constatação. Bem, galera, a gente é bem preocupado com isso. A gente está investindo bastante em como avaliar como as tecnologias que a gente está usando está de fato mudando os alunos. Então, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, que a gente fez, na verdade, no último ciclo de provas do ano passado, a gente pegou no período de um mês anterior à prova, qual foi a quantidade de acessos de cada aluno de uma série específica à nossa plataforma digital. E nela você tem mais de 5.000 videoaulas, né? Tem uma série de coisas que os alunos ficam estudando ali, complementando o aprendizado de sala de aula. E a gente viu o seguinte, os alunos que acessaram mais de 20 vezes em um mês o portal nosso, né, eles tiveram uma nota, na média, 30% superior àqueles que não acessaram. É um número muito grande. Muito grande. Não dá para estabelecer uma causalidade direta, né? A gente
não consegue dizer que, pô, será que não foram os melhores alunos, os mais interessados que procuraram e por si só já tiraram notas mais altas? Não dá para dizer que a melhoria foi de 30%, mas certamente tem uma correlação bem alta em quem usou, né, e quem tirou uma nota mais alta. Outra coisa que a gente faz também, né, em especial no nosso ensino médio, a gente faz, né, algumas provas, 2 provas no ano, na verdade, uma no início do ano e uma no fim do ano, aplicando TRI. Né? Então, essas provas são comparáveis estatisticamente. E a gente consegue medir o impacto que cada professor deu em cada turma e, mais especificamente, o impacto, né, o delta de aprendizado que cada professor deu em cada aluno. Então, isso é muito legal, que a gente usa para feedback interno, a gente usa, né, para ver o que a gente precisa melhorar internamente, ver que ferramentas o professor usou, para que tecnologias ele usou naquela turma específica, você compara quem deu mais resultado ou não. Então, são medidas ainda que não são 100% precisas, eu não consigo isolar cada tecnologia independentemente ainda, mas a gente está caminhando bastante nessa direção e fazendo investimentos cada vez mais para ter certeza que a gente está atirando certo ali para conseguir melhorar o desempenho dos alunos. O bacana dessa resposta do Bruno é que vem muito ao encontro do que a gente já veio discutindo com relação à utilização da tecnologia pelas escolas, que é você não colocar somente uma tecnologia por colocar. Sim, tem que ser uma tecnologia que efetivamente melhore a qualidade de ensino daquela escola. E esse eu acho que é o objetivo de todas as tecnologias que hoje tem no mercado, principalmente as startups que estão trabalhando mais focado com inteligência artificial, com um algoritmo mais preciso. Enfim, eu fico contente de saber que o Oleva já vem fazendo esse tipo de trabalho, o startup também já faz esse tipo de trabalho com relação à própria tecnologia. Então, bacana que hoje os alunos do Oleva têm esse benefício aí de ter uma plataforma que consegue aumentar a proficiência deles em talvez 30%, acho que é bem relevante. Eu vou fazer aqui mais umas 3 perguntas para o Bruno, e aí eu vou pedir também para todo mundo ajudar nessas perguntas aqui. Essa pergunta é um pouco mais complexa e talvez demore um pouquinho mais de tempo para responder, mas acho que é super estratégico o Bruno responder. E eu só queria dar um comunicado, porque eu, o Joãozinho e a Eva, a gente esteve no Eleva, na Casa Dados. Eu fiquei realmente encantado, impressionado. Queria dar os parabéns pelo trabalho que já está sendo desenvolvido e que vai ser implementado em 2017. Veio muito ao encontro dessa pergunta que eu vou fazer agora. Então, eu queria saber do Bruno como que essa geração está sendo preparada para os dias de hoje. Então, uma geração que vai começar se Deus quiser, mudar o Brasil. Como que elas estão sendo preparadas para o dia de hoje? Como que você vê esse cenário da educação para essa meninada um pouquinho mais nova? E aí, eu um pouquinho nesse sentido. Legal. Essa pergunta é ótima. Né? Quem fez ela aqui, muito parecida, foi o Alexandre Ferreira, que está acompanhando a gente aí. Eu diria o seguinte: se hoje as escolas estão preparando bem os alunos, né, para frente, infelizmente eu diria que não. Eu acho que o grande desafio das escolas, né, é como preparar hoje, né, o aluno para os desafios de amanhã. E assim, hoje, as profissões, né, que vão ser criadas daqui a 10 anos, provavelmente, vão ser inúmeras, que a gente não sabe. A gente tem que prepará-los para problemas que a gente não sabe que existem ainda. Então, se você parar para pensar, diretor de marketing digital, gerente de mídias sociais, né, são cargos hoje que praticamente toda empresa tem e que há 10 anos não existiam no mercado. Verdade. Então, tem vários empregos novos que vão surgindo. Né? Desenvolvedor de Android, desenvolvedor de iOS. Eu não tinha aplicativo de smartphone, hoje tem uma indústria disso. Então, o mundo está muito dinâmico. E aí, para responder essa pergunta, Léo, eu vejo algumas tendências, assim, vou colocar 2 aqui. Hoje, a informação é muito abundante. Já falei um pouco isso aqui. Há 10 anos, as escolas tinham que se preocupar, os professores, talvez há 15 anos, em transmissão de informação. Era mais valorizado aquele aluno que decorava mais ou que tinha resposta na forma que acumulava mais informação. E hoje em dia, o nosso problema é exatamente o contrário. Né? Eu tenho filha pequena, quem tem filho, você tem um sintoma, tem um caroço no braço esquerdo. Se você der um Google caroço no braço esquerdo, você infarta. Porque o que vem de informação, né, você fica maluco. Como minha filha tem, é inacreditável. Então, o importante hoje não é mais você deter informação. O importante hoje é você pensar criticamente, é você entender os conceitos mais a fundo, né, é você ser curioso para ir atrás de mais detalhes, você ter, né, um autocontrole. Então, são outros aprendizados que as escolas ainda não estão nesse ponto.
Outra tendência, automação. É muito nítido que cada vez mais os computadores estão evoluindo e eles vão substituir sim homens, já vem substituindo e vão fazer melhor, mas naquilo que é processo, naquilo que é rotineiro. Então, será que a gente precisa dar os alunos para a rotina, para decoreba, para aquilo? Não. O que o computador não consegue fazer é o que daqui a 20 anos vai ser mais valorizado. É a questão da criatividade. Então, você tem que dar criatividade, a questão da inteligência emocional. O computador não consegue ter empatia, não consegue ler uma pessoa, não consegue entender o sentimento daquela pessoa. Então, você tem que treinar isso nas crianças. E aí, nesse sentido, como é que a gente deve preparar? Né? Eu vejo a escola andando num sentido de excelência acadêmica, porque isso é super importante, é você querer sempre, né, fazer melhor, você se superar. Então, isso eu acho que é um aprendizado, né, que não pode deixar de ter, sempre querer correr mais, excelência em tudo que você faz, né, entregar o máximo de si em cada ação. Tem um segundo, que é essa questão de ensino de habilidade de vida. E aí vou dividir um pouco o programa que a gente tem no Eleva, né, que a gente começou nas nossas escolas próprias há 2 anos, que a gente está disponibilizando agora para a plataforma de ensino, que é o nosso sistema de ensino, que basicamente, né, é baseado no estudo de um prêmio Nobel em economia, James Heckler, né, foi Nobel em Chicago de 2000, e o que ele descobriu foi o seguinte: a correlação entre sucesso, tá? Ele definiu algumas métricas de sucesso, essa especificamente que eu vou falar, sucesso seria salário aos 35 anos, você tendo uma vida confortável. Ele fez outras métricas pessoais também, de não foi preso, não é alcoólatra, uma série de coisas, mas vou focar nessa. E ele descobriu que a correlação entre você ser um excelente aluno, ou seja, tirar 10 na escola, e sucesso econômico aos 35 anos, era de 40%, que é um número alto. Só que o mais interessante foi que ele descobriu que 26% eram explicados, né, por uma coisa que ele chamou de habilidade de vida, ou habilidades socioemocionais. É a famosa turma do fundão, aquele cara que não tirava notão, passava sempre raspando tudo, mas tinha uma baita habilidade de comunicação, ele alavancava os contatos, então ia ser comercial, ia ser uma série de outras coisas, aquele cara que era muito amigo, cara que sabia, tinha uma empatia muito grande, então na hora de convencer, na hora de uma negociação, ele gerava muito valor. Então, e mais importante, ele viu que não só isso era bem relevante, porque explicava mais da metade do sucesso da sala de aula, mas também ele viu que isso era treinável. Então a gente viajou, a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi para Dubai, a gente foi para a Finlândia, Singapura, uma série de países, vimos uma rede nos Estados Unidos que faz isso muito bem feito aqui, e a gente criou um programa, né, em que a gente elegeu algumas habilidades, proatividade, perseverança, comunicação, pensamento crítico, colaboração, em várias delas, e a gente criou um currículo disso. Então hoje você tem aula de história, de geografia, de biologia, de habilidades de vida, né, com várias dinâmicas, leitura de livros, discussões, aula muito baseada em projetos, o que faz toda a diferença. Né? As famílias estão vendo a evolução dos filhos naquilo. E você fala, poxa, mas como é que você treina colaboração, por exemplo? Você chega em casa, hoje vou ensinar colaboração para minha filha, vou ensinar colaboração na minha escola. Não é fácil. Então a gente quebrou esse currículo, né? Pegou cada habilidade dessa, criou 3 hábitos. Vou dar um exemplo aqui para vocês quiserem replicar, né, e tudo pensar em alguma coisa que eu acho super importante. Você pega o hábito de colaboração. A gente cria uma linguagem para eles, bota esse currículo, né? O currículo todo feito para isso. Quais são os hábitos? Né? O primeiro é o hábito do ouvido atento. Então a primeira coisa para você colaborar é você ouvir a pessoa, entender os argumentos dela. Muito chato aquela pessoa que você vai falar, ela já fala por cima, e ela quer rebater, ela não deixa você falar. O segundo hábito é o hábito da prova do chapéu. Uma vez que você entendeu aquele conhecimento, você se botar no lugar daquela pessoa, você entender, né? É o conceito de empatia. Só que você falar empatia para a criança, né, isso a gente já dá desde o Fundamental 1. É uma palavra para amigável. Então a gente botou o hábito da troca do chapéu. Uma vez que você ouviu aqueles argumentos, trocou o chapéu, você está pronto para resolver o problema, para ter uma solução a 4 mãos. Então isso tudo são coisas que você vai criando na criança, por dinâmicas, insistindo, aulas disso, que fazem a diferença. E por último, nessa escola, né, de preparação, a gente acredita muito em dar opção para o aluno. Eu acho muito injusto o mundo em que os alunos ficam, né, os 12 anos ali de educação básica sem poder escolher nada, fazendo tudo que mandam, e aí você chega, no fim desses 12 anos, ele tem que escolher a profissão para a vida dele inteira, verdade. Né? E é por isso que muita gente vai e troca de faculdade porque ele não foi preparado para isso. Então eu acho que a gente inserir algumas matérias, né, opcionais até, para dar escolha para o aluno, né, por que não dar aula de negociação, por exemplo? A gente está fazendo um currículo todo baseado em matérias novas. Por que as matérias têm que ser sempre história, geografia, português, matemática, física, física? Então a gente está botando aula de negociação. Você acorda, você já está negociando com a sua mulher. Você já acorda o olho fechando meio aberto. Negociando com seu filho, né? Quem leva o filho hoje no colégio? Não tem isso.
né? Você negocia com o seu chefe, você negocia em tudo que é lugar, você não aprende técnicas de negociação na escola. Você aprende matemática financeira no ensino médio, contas complexas com logaritmo, mas ele não sabe o conceito de poupança, de taxa básica de juros, então ele tem noção de economia. Você tem aula de justiça, que é como é que você tem. Hoje você tem um cenário no Brasil de impeachment, que ninguém entende quais são os trâmites de um impeachment. Será que não vale a pena? Qual é o papel do Senado? Qual é o papel da Câmara? Então são coisas, né, às vezes simples, aulas de empreendedorismo. O brasileiro, infelizmente, não sabe tomar risco. Né? Você quer abrir um negócio, não até 90% das empresas, né, fecham antes do 5º ano de operação. Porque você não é ensinado a ver quando é que vale a pena, de fato, fazer um investimento. Então, isso tudo são coisas que a gente está inserindo no currículo, né? Como o Leandro falou, a gente está abrindo uma escola, né, que vai ser modelo para o grupo, aqui na Zona Sul do Rio. Então, a gente está, todos esses conceitos, a gente está colocando ali. E isso, naturalmente, né, depois de fazer para ler, a gente vai colocar isso de uma maneira muito escalável e depois passar para quem quiser. A gente recebe escolas aqui, quem estiver interessado em conhecer mais o projeto, a gente é super aberto, a gente troca muito. Então eu vejo um pouco assim, né? Eu acho que a excelência acadêmica é super importante, mas tem que ter uma coisa mais aberta, né? E com mais opção para o aluno, para ele ter as escolhas. Isso vai dar mais criatividade para ele, mais pensamento crítico para ele conseguir superar os desafios que a gente nem sabe como virão. Como que vai ter. Isso tudo que você falou, das habilidades, desse conceito todo que você mencionou, isso já vai começar na Casa d'Água? Isso já começa. A Escolha Leva começa ano que vem, já 2017, com algumas séries específicas, mas todo esse conceito. O projeto já está sendo pensado há 3 anos. Tá bom. A gente já vem desenhando isso. Hoje, na nossa rede, né, nas escolas que a gente já tem, elas já usam boa parte disso, esse programa de habilidade de vida. Ano que vem já vai estar disponível para o sistema de ensino até. Vai escalar isso. A gente sempre faz isso. A gente usa nas escolas próprias, prova que aquilo funciona bem, que dá impacto acadêmico, e aí a gente leva para o sistema. Então é muito legal, tem essa parte do sistema de ensino de escolas próprias, que você tem um laboratório. Então você só lança para o sistema depois que você comprovou que aquilo deu resultado na escola. Bacana. E tem uma pergunta que acho que são as principais perguntas, né? Como que vai ser a escola dos seus sonhos? Como que você deita no travesseiro e fala assim, pô, eu queria que minha filha estudasse nessa escola aqui? Que de repente essa escola nem existe, eu não sei. Não sei se essa escola existe ou não. Mas que, como você imagina essa escola dos seus sonhos? Não nem a escola do futuro, mas a escola que você fala assim, cara, minha filha vai ter a oportunidade de estudar nessa escola se eu pudesse fazer uma varinha mágica e transformar uma escola. Bacana. Qual é esse cenário? Em parte a gente está tentando fazer isso nas escolas que a gente tem. Então, eu acho que engloba um pouco do que eu falei. Eu quero que ela seja cobrada de fato, eu não acho que uma escola simples, né, que não tenha cobrança, não. Eu acredito muito que se você cobra, se você estica um pouco a corda, ele chega mais longe, quanto mais alta a montanha, é mais difícil de escalar, mas a vista é muito mais bonita. Então, eu quero uma escola que aperte um pouco ela assim, mas que entenda, né, que essa parte de habilidade de vida, esses outros conhecimentos, essa questão de relacionamento, isso tudo, é tão importante quanto. E que abra a cabeça dela. Bacana. Joãozinho, Eva, enfim, de tudo que a gente colocou aqui agora, principalmente nessa escola dos sonhos aí, eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, como é que vocês imaginam também essa escola dos sonhos, que é diferente da escola do futuro, né? Acho que é aquela coisa um pouco mais, pode até entrar naquele mundo da fantasia, né? Que a gente sonha em ter numa escola, se você pudesse construir uma escola do zero e colocar o que você quisesse ali dentro, até coisas que de repente nem existem ainda. Como é que você imagina isso, Joãozinho? Bom que eu já anoto as dicas do Joãozinho na época aqui. Legal, legal. É engraçado isso, né? Porque a gente está sempre visitando escola e entrando nos lugares. E aí eu não tenho filho ainda, e aí eu fico imaginando assim, essa escola eu gostaria, não gostaria, o que falta? Você fica sempre com essa brincadeira interna na cabeça, né? Muito, muito engraçado. Mas eu acho que essa escola do sonho, assim, essa escola do futuro, é muito essa escola que além muita coisa que o Bruno falou, né? Tem muita coisa legal, mas além dessa educação aí para o currículo e etc., para vestibular, de uma formação pesada aí, acadêmica para o aluno, que é muito necessária, mas que ela ensina outras coisas, que ela ensina esses alunos aí a aprender a viver melhor os desafios que a vida vão impor aí, tanto no período que ele está na escola, mas principalmente no período pós-escola aí, que são desafios enormes aí, esses desafios de negociação, essas coisas bem básicas que a gente não tem na escola, nas principais escolas, né, de educação financeira, de carreira, sobre política,
sobre cidadania, sobre educação, então que ela consiga de fato formar e ajudar esses estudantes a desenvolver bastante essas capacidades dentro da escola. E que ela também consiga aproximar muito o professor. Eu vejo isso muito distante ainda, que de fato essa escola consiga fazer com que os professores não só conheçam aqueles melhores alunos, esse é meu aluno nota 10, esse é meu aluno nota 9, ou aqueles que estão mais abaixo, né, esse aluno que zera as provas, que tira 1, que tira 2, mas que ele consiga de forma fácil desenvolver todo mundo de maneira igual. Então que ele consiga olhar também o aluno nota 7, ou nota 6, ou nota 5, aqueles medianos que normalmente ficam apagados, e que consigam desenvolver um pouquinho ali em cada um que for necessário para ajudar eles na formação para o resto da vida. Eu acho que esses são pontos bem importantes assim, que as escolas têm que se preocupar em tá ajudando e contribuindo com isso tudo. E além disso tudo, eu não vejo isso acontecendo sem tecnologia, né? Então, às vezes a gente fica um pouco triste de entrar na escola e ver que não tem nada que aproxime a realidade do aluno hoje com a escola. Então, assim, é impossível você não ter algo dentro da realidade do aluno. Ele passa 5 horas na escola e passa outras 6, 7, 8 no computador, no celular dele o tempo inteiro. Inclusive dentro da escola, inclusive quando a escola proíbe. Então, não tem como a gente fugir disso, não tem como não pensar numa forma de trabalhar com o celular dentro da sala de aula, com o tablet, com o computador, com tecnologia. Isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer parte da escola do futuro. Não tem como isso não acontecer. Eu acho que são alguns pontos assim que me vêm à cabeça e que a gente fica visualizando aí, pensando. Legal, Joãozinho. Você quer complementar com algum ponto que o João colocou? Vamos lá, Chiaro. Então, assim, obviamente, a gente está bem alinhado aí nossas opiniões, nossas posições, né? Para mim, a escola do futuro e dos sonhos, eu também não tenho filho ainda, mas é por aí, né? Eu acho que a gente tem escolas que são alinhadas com o tempo atual, né? E para o futuro também, obviamente. Então, que se fala muito nessas habilidades, né? Eva? Tá me ouvindo, João? Eu tô ouvindo. Acho que a Eva caiu, né? Tá bom. Faz parte da tecnologia, né? Aí é Google, hein? É Google. Tá vendo? Erros sempre acontecem. O negócio é a gente acertar mais que errar e não repetir o mesmo erro. Não, a gente sempre vai pra frente. Então faz parte do jogo. Isso é verdade. A gente recebeu aqui bastante pergunta. Eu vou deixar pro Bruno encerrar no final. Claro, né? Encerrar tem que ser no final. Mas assim, porque a gente tem algumas perguntas aqui que eu acho que seria interessante o Bruno responder e depois a gente debate, Joãozinho, se a Eva conseguir voltar. A do Alexandre já foi respondida, o Bruno já respondeu. Alexandre Ferreira, isso. Tem uma aqui que eu achei bem interessante, que é do Marcelo. Ele mandou uma pergunta tem 10 minutos atrás. Enfim, ele bota um texto um pouquinho mais longo, e aí ele diz que ele é empreendedor também, é cofundador de uma startup de tecnologia, mas enfim, no final a pergunta dele eu acho bem interessante. Vocês enxergam que é possível inovar na educação, apesar da existência do Enem? E eu tenho uma opinião com relação a isso. Eu quero ouvir primeiro o Bruno, e aí depois a gente entra no debate, porque eu acho essa pergunta bem, bem legal. É boa a pergunta mesmo. Eu diria assim, Marcelo, sim. Tá? Eu acho que o ensino básico, né, ele é muito longo. E a gente estava falando aqui de que não é importante só você preparar para o Enem, né, só você dar conteúdo aquilo. Então você consegue inovar. Primeiro nos anos iniciais, né, Fundamental 1, Fundamental 2, Infantil, você consegue aplicar uma série de inovações, né, que abordam esses assuntos que a gente falou. Não só de habilidade de vida, como desde deixar o cidadão mais consciente que o mundo não tem que ser bom só para ele, tem outros também, a gente está cada vez mais globalizado. Enfim, e aí falando especificamente da sua pergunta, né, que é mais destinada para o ensino médio, né, eu acho que, apesar do Enem, não, eu acho que a tecnologia vem para te ajudar no Enem. Né? Então, quando você fala assim, se é possível inovar em educação, para o Enem, eu acho que é. Né? O Enem tem um conteúdo super extenso. Então, o que a gente estava falando aqui, né, o Leandro conhece bem essa parte de tecnologia adaptativa. Poxa, o Enem é uma prova. E os alunos chegam no ensino médio, ou chegam no terceiro ano, chegam no ano do Enem, com conhecimentos distintos. Tem um que é mais forte em geografia, tem outro que é mais forte em matemática, e assim vai.
Então, quando você usa uma plataforma adaptativa, né, eu não sei se está muito claro esse conceito para todo mundo, eu vou resumir bem rápido aqui. Basicamente, essa plataforma, ela faz alguns testes com você, ela identifica o que você sabe mais, o que você sabe menos, tem muita estatística envolvida nisso. Tá? E a partir desse momento, ela te direciona para conteúdos onde você está mais fraco. É super interessante. Tem algumas empresas que têm ótimos algoritmos de estudar. Tá? E aí, você consegue se preparar melhor para o Enem com o uso dessa tecnologia. Entendeu? Então, eu acho que sim, você pode usar a tecnologia para melhorar em várias áreas, inclusive para o Enem. E muito se fala também no final do ciclo, que é Enem. Só que a gente esquece, e tem muita coisa voltada para Enem, você tem muita tecnologia bacana para Enem. Só que a gente esquece que o ensino desse menino que está chegando no Enem, ele começa lá no Fundamental 1. Se a gente não começa a preparar esses alunos a partir do Fundamental 1, esses meninos vão chegar no ensino médio, vão chegar no Enem com muita defasagem. E essas plataformas, elas vêm hoje muito para poder diminuir essa defasagem dos alunos. Cada vez mais a inteligência vem para você tirar esses gaps que os alunos acabam tendo no decorrer dos anos. Mas acho que essa pergunta dele, ele focou no Enem, mas eu traria isso para o ensino básico inteiro. Não só o ensino básico, mas também se a gente ampliar isso para o ensino superior. A tendência é que essas tecnologias consigam escalar isso não só para o ensino básico, mas também para o ensino superior, que tem uma demanda também absurda, mas aí é um outro assunto que a gente pode tratar no outro fórum. Hoje você tem games ótimos, né, para ensino fundamental 1, fundamental 2, que estimulam mais os alunos, que dão conteúdo, não são games por games. Né? Em vez de você ficar, o filho está com a PlayStation, jogando um negócio que não te agrega tanto de conhecimento, conteúdo, você vai aprendendo brincando. Isso não faz diferença. Já prepara para o Enem desde cedo, de certa forma. Exatamente. Porque quando a gente fala de Enem, esse público ele já tem uma visão de plataforma ou uma visão de tecnologia que não precisa ser uma visão um pouco mais lúdica. Enfim, aí puxando um pouquinho a sardinha para a Tamboro, quando ela desenvolve plataforma, que é o know-how da empresa, desenvolver plataformas adaptativas, principalmente Fundamental 1 e Fundamental 2, são plataformas lúdicas. A gente ensina para esse aluno, a gente consegue primeiro identificar quais gaps esses alunos têm, e depois a gente consegue, através da plataforma, de uma forma bem mais lúdica, com game, com ranking, com interação, com avatar, cada vez mais prender a atenção do aluno. O grande problema das tecnologias hoje, já o Joãozinho depois ele pode complementar, é o engajamento que os alunos têm na plataforma. Hoje a gente tem uma gama de plataformas muito grande, seja a plataforma educacional ou aplicativo, não importa, e que o engajamento é baixo. Porque a plataforma não consegue falar a linguagem do aluno. Essa é uma opinião minha. Cada vez mais as empresas, e a Tamboro tem focado muito nisso, como que a gente fala a linguagem desse aluno. Um aluno de 8º ano, ele é completamente diferente do aluno do 6º. A gente está vivenciando isso. São perfis diferentes. O aluno do 8º ano, ele gosta de uma coisa, o aluno do 6º é um pouco mais infantil, gosta de outra. Se a gente não fala a linguagem dele, a gente vai acabar perdendo esse aluno, seja na sala de aula, que você acaba perdendo esse aluno mesmo, ou seja com alguma tecnologia. E aí, Joãozinho, se você quiser complementar disso tudo que a gente falou aqui, quiser passar um pouquinho da visão da árvore, como é que vocês trabalham essa parte também, acho que seria interessante. Legal, legal. A gente tem uma relação aí bem direta também com a questão do Enem e de provas em geral na educação básica toda por conta da questão da leitura, né? A árvore é muito focada em informar e criar esse hábito de leitura no aluno desde novinho, lá desde a educação infantil no Fundamental 1, a plataforma é feita para isso. E essas principais provas, o Enem principalmente, é muita coisa de interpretação, né? Então a interpretação das questões é algo super cobrado e que às vezes as pessoas vão mal por não saber interpretar ou não saber lidar com aquelas questões, sem contar a redação, né? Que a gente vê aí números absurdos de 0 e notas baixas na redação. Olhando aí, ano passado foram mais de 800 mil redações com nota baixa de 400 pontos. Então é mais que senso comum que a pessoa que não lê, que não cria o hábito de leitura, que não tem uma leitura razoável, acaba escrevendo mal, não sabendo argumentar, não tendo um conhecimento, um vocabulário adequado para responder uma questão ou para fazer uma conversa. Então, eu acho sim que, respondendo a pergunta lá do começo, que apesar do Enem, a gente pode criar muita solução com tecnologia para dentro das escolas, para ajudar os alunos, não só a ir bem na prova, mas também para complementar tudo que a gente já disse aqui, já foi dito em outras áreas do conhecimento.
Ô, Joãozinho, só para contextualizar um pouquinho, você sente esse cenário de engajamento dos alunos? A Árvore se preocupa também com... É claro que eu sei que se preocupa, mas até que ponto isso é fundamental para você, de falar cada vez mais a linguagem do aluno e deixar ele cada vez mais integrado com a sua tecnologia, ou com a minha, ou com a do Eleva, ou com, enfim, da W, não importa. Sim, sim. Não, isso a gente dorme e acorda pensando nisso. A gente tem, claro, aqueles atores principais dentro das escolas, né, quando a gente coloca a tecnologia, mas se o aluno não usar, não adianta. Acaba tudo. Não adianta o professor gostar, a pessoa que decide na escola ter gostado, os pais gostarem se eles não vão usar. Ontem a gente ficou em Curitiba fizemos 9 sessões com os alunos, por exemplo, mais de 2.000 alunos sobre a nossa plataforma, desde o Fundamental 1 até o ensino médio, para ouvir eles. Então, assim, é muito diferente você falar com o menino do Fundamental 1, falar com o do Fundamental 2, falar do médio. As soluções e as tecnologias têm que estar adaptadas para falar com esses alunos de forma diferente, para a gente poder engajar eles. Não adianta, eles têm que gostar, eles têm que olhar a plataforma e sair dali super motivado. Quero usar isso para ontem. Isso é essencial. Acho que as empresas e as startups, aí, as soluções de tecnologia que não tiverem isso, não se preocuparem com isso, dificilmente vão ter um sucesso dentro da escola, até porque eles usam de tudo, né, hoje. Então, como que você está competindo, querendo ou não, indiretamente com aplicativos que eles já usam nos celulares para outras coisas que eles podem achar muito mais legais. Então, imagina, ele abre o aplicativo da escola que o professor falou, e aí o aplicativo é uma linguagem que não é a linguagem dele, ou o aplicativo quebra, ou acontece alguma coisa. Então, não adianta, eles não têm essa paciência que a gente tem com essas questões. Então, a gente tem que conquistar eles desde do momento zero. Ele tem que ter uma experiência excelente desde o início. E aí eu acho que, como dever de casa, para todo mundo que trabalha com tecnologia, claro, fornecendo para as escolas, não só falar a linguagem do aluno, isso a gente está caminhando para fazer muito bem, mas a gente também tem a linguagem do outro interlocutor, que é o professor, que ele tem uma linguagem específica que não é a mesma linguagem do aluno. Esse eu acho que é o grande desafio que eu vou falar agora do lado daqui, que a gente está encontrando esse caminho de conseguir falar com os dois interlocutores, que é uma coisa a gente falar como a gente comunica para o professor, como eu entrego um relatório para o professor, como eu entrego um relatório para a gestão da escola. Essa é uma forma de comunicar. Como que eu comunico o aluno? Como que o aluno entra numa plataforma? Como que o aluno se engaja naquela plataforma? E aí outra coisa completamente diferente. Então, acho que são dois interlocutores, são dois cenários que as empresas de tecnologia precisam trabalhar cada vez mais forte para entregar uma solução completa para a escola. Não só uma solução que entregue algo bem bacana para o aluno, ou só para um professor ou para o gestor. Deixa eu pegar aqui que a gente tem outras perguntas antes da gente encerrar. Cara, a gente tem bastante pergunta aqui. Tá bom. A gente recebeu uma pergunta agora do André Nakamura. Tá? Existem algumas escolas de formação de professores que estejam formando profissionais com perfil mais alinhado com o que o Eleva procura? Acho que essa é uma pergunta. Se quiser dividir, Bruno, você responde essa, depois emenda. Tá bom. Então responde essa primeiro. Vou comprar briga com bastante gente aí, mas sinceramente, sinceramente, acho que não. Tá? E até por isso a gente formou um programa nosso, né, chama Aprimora, a gente fez para os nossos professores. A gente pega muita gente nova, muitos monitores e tudo que a gente bota e faz esse programa. Esse programa tem uma parte online. Para quem não leu ainda, tem um livro super bom do Doug Limor, ele tem traduzido já, chama Aula Nota 10. Esse livro basicamente ele pegou os melhores professores dos Estados Unidos e pegou a experiência empírica dele. Falou, olha, que técnicas vocês usam, que você usa em sala de aula para prender a atenção dos alunos, para engajar mais e assim vai. Então, um livro super bom, a gente baseou o nosso treinamento um pouco nele, a gente pegou os nossos melhores professores, né? A gente faz uma avaliação de professores, né? Super legal aqui, que entram várias componentes, e aí, uma vez a gente selecionando esses melhores professores nossos, né, a gente fez um programa, tanto com treinamento online, com várias técnicas de aula, né? Então o treinamento envolve tanto técnicas, desde comunicação com o aluno, lembrando de uma técnica aqui, técnica do contrato inicial. Né? Controlar disciplina em sala de aula é muito difícil. No Brasil, então, é quase impossível. Então, uma dica, por exemplo, né, que a gente tem lá, a técnica do contrato inicial
logo na primeira aula, você deixa no quadro as regras e repete aquilo. Então você combina com os alunos muito claramente o que pode e o que não pode naquela aula. E você vai sempre voltar para aquele contrato inicial. Isso funciona bem, porque os alunos passam a respeitar uma vez que você cria aquela regra deles. Enfim, são várias técnicas, né? Desde domínio de turma, como passar o conteúdo melhor, e tem a parte também de conteúdo. Né? Os professores mais experientes, naquela matéria e tudo, eles gravam vídeos de conteúdos específicos, os professores veem, e tem os treinamentos presenciais também, que a gente faz algumas vezes ao ano. Então, acho que é um combo legal, né? Tem parte de habilidade de vida, tem muita coisa online, a gente disponibiliza isso também para as escolas, né, que se interessam. A gente é de trocar muito com outras escolas, tem muita gente que vem nos procurar, desde a parte de gestão escolar até essa parte de treinamento do professor em si, mas é difícil. Tem uma outra pergunta aqui, que foi... Não estou achando aqui agora, tem muita pergunta aqui, mas a pergunta era assim, se as licenciaturas estão preparando bem os professores. Né? E é engraçado, eu fiz licenciatura, né, eu sou engenheiro de formação, então já estou no setor de educação há bastante tempo, mas lá atrás eu fiz licenciatura. E assim, eu diria que fiz uma das melhores, em princípio, em termos de conceito, e está bem distante do que eu acho que o professor precisa para a gente impactar esse Brasil de verdade. Então, infelizmente, a resposta é não consigo ver as faculdades, os cursos de preparação de professores entrando num nível tão intenso assim. É por isso que a gente foi atrás de criar o nosso, que eu eleva sempre pelo seguinte mote. A gente cresce, a gente quer fazer escala, porque a gente quer impactar o Brasil, a nossa missão é muito clara nisso, a gente quer deixar uma contribuição para o Brasil, e eu só faço isso com volume, né? Não é com pouca quantidade de alunos e de escolas que eu consigo fazer isso. Mas eu jamais vou crescer sem qualidade. E aí o componente principal disso, para ter escala com qualidade, é o professor. Eu investir bastante nesse treinamento. Bacana. Você quer complementar, Joãozinho, ou quer que a gente siga aqui para outras perguntas? Eu acho que pode seguir, acho que vocês desenvolveram bem aí essas questões. A gente tem uma experiência até legal de formação com leitura, em alguns casos de algumas escolas, mas é muito o que o Bruno falou, assim, não é da formação na faculdade, né? São programas de formação que acontecem depois pelas próprias escolas, com a necessidade de conseguir melhorar e formar melhor os professores e fazer um trabalho de formação continuada. Beleza. A Carolina Nese, ela mandou uma pergunta também. Falando de escola do futuro, como podemos mudar a dinâmica da escola, onde o professor se comporta mais como mentor e mediador e não como centralizador do conteúdo? E se a gente consegue enxergar essas escolas tradicionais e públicas trabalhando em modelos de projeto? E aí eu vou falar um pouquinho do que eu já vivenciei e do que eu já vi em algumas escolas e até algumas coisas que estão dando certo, tá? Eu acho que é totalmente possível. Tem escolas sim fazendo isso, você tem escolas públicas fazendo isso. O projeto Gente do Rio é um exemplo desse. Você tem professores mentores fazendo isso. O NAV também, ele é um projeto bem legal da Uni Futuro, e que são escolas públicas que já estão caminhando disso. Só que eu não vejo isso ainda em larga escala. Eu vejo isso ainda como um projeto inicial, um projeto piloto em algumas escolas, com uma iniciativa pública, mas eu acho que isso é totalmente viável. A gente teria que mudar bastante o perfil dos professores, que não vejo isso também a curto prazo, mas acho que é totalmente possível, porque que já tem escola fazendo isso. Eu ouvi um pouquinho do Bruno e depois do João. Aqui vai um pouquinho daquela primeira resposta que eu dei. Né? Eu acho que para o professor virar mais mentor, a tecnologia é super importante. Aquele modelo híbrido que eu falei de blended learning, né? O aluno poder estudar mais sozinho em casa, com conteúdo de novo, games, né? Coisas como a árvore, que ele tem uma disponibilidade imensa de leitura, enfim, que ele tem uma formação, né, mais individual, mais em casa ali, ou até na escola, na sala, né, com vários computadores e tudo. Você vê que não precisa nada de nenhuma parafernália, muito mais do que um computador e alguns softwares bons. E aí ele vai para a sala de aula com o professor para discutir um pouco aquele assunto. Então, eu não vejo muito isso hoje em dia, tá? Eu acho que a gente ainda está um pouco distante, porque as tecnologias para isso ainda não estão em larga escala, né? As empresas boas disso ainda estão começando, são startups, por exemplo, daqui Tambor em si, ainda não atingiram uma escala que impacte, de fato, que possa fazer essas mudanças. Eu acho que certamente um dia elas chegam lá. E tem a mentalidade do professor também, que a Eva comentou muito bem, né, no início, tem um pouco de
de medo do novo, né? Não é só o professor que, assim, tudo que é novo assusta um pouco, a gente fica um pouco mais incomodado. Então, acho que para essa mudança, só quando a tecnologia tiver em mais larga escala, né, para isso, e aí acho que naturalmente o professor vai entender que o papel dele fica até mais fácil, que ele não tem mais que chegar com aquela aula pronta e tudo, é mais um bate-papo, é mais um guia, né, para o aluno. E ele vai passar a fazer um papel também, não só de mediador de conteúdo, como daquelas outras coisas que eu falei, de tentar dar dinâmica, tentar ensinar um pouco mais para os alunos. Mas ainda vejo isso, infelizmente, uma realidade mais distante. Joãozinho, quer complementar? Eva, voltou, Eva? Voltei, gente. Tivemos uma queda aqui inesperada, perdão, mas estamos de volta aqui. Mas vamos lá, aproveitando então, a questão foi sobre aí a formação, né, dos docentes, e realmente acho que ainda vai levar um tempo, né, não é para amanhã. A gente ainda tem um ensino, acho que meio engessado, principalmente quando a gente fala aí de faculdades brasileiras, públicas, né, tem aí os projetos pilotos, né, como você mesmo mencionou, a Tambora, acho que já participa de alguns, né, mas realmente isso ainda acho que vai levar um tempo, e se a gente espera que as escolas, né, para o futuro, adotem essas tecnologias de maneira inteligente, que tenham resultados, isso tem que começar agora, né? São as pessoas aí que vão assumir esses cargos que têm que estar preparadas, né? Tem que assumir, tem que estar nessa cultura. Então, se a gente realmente continua preparando pessoas que são, estão sendo inseridas num modelo tradicional, é difícil a gente enxergar a mudança, né? Essas pessoas de hoje em dia ainda estão naquele modelo engessado, né? Então, tem que começar realmente de hoje para que a gente possa ter pessoas preparadas a adotar, enfim, as tecnologias, essa modernidade e falar linguajar mesmo do aluno, né? Quando eu voltei, estavam comentando sobre a adoção da linguagem do aluno e do professor, né? Isso faz muito sentido, né? Como vocês mencionaram, cada um tem um tipo de linguagem, você tem que saber dialogar com cada um deles, né? Com cada ator aí dentro da comunidade escolar, mas realmente, assim, é isso que a gente também tenta aqui dentro da empresa, né? Entender a realidade de cada um, dialogar com eles. E, obviamente, se a gente quer engajar o aluno, a gente ir para o professor também, hoje em dia, que está em formação, né? Professor que está em formação. Se você quer um aluno engajado na tua aula, você tem que estar falando, a gente tem que falar a linguagem dele, né? Só assim que ele vai acordar de manhã e falar, caramba, vou para a aula, né? Muito legal. Como a gente acorda para vir trabalhar, né? Com puta tesão, assim, a gente tem que ter um professor que faça com que esse aluno queira ir para a aula, né? Então, a gente tem que usar as ferramentas que eles já usam, tem que usar a linguagem que eles já usam, né? A gente tem que tornar a escola algo realmente um local que ele queira estar, né? E que ele veja um motivo para isso. Então, acho que arrematando tudo, assim, a tecnologia, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tudo isso está muito integrado, né? E aí, realmente, se a gente quer isso para daqui a 10 anos, a gente tem que começar a preparar o profissional apto para isso, né? Hoje. Beleza, Eva. Joãozinho. Não, acho que vocês tocaram aí em vários pontos já, mas eu acho que isso bate muito na formação mesmo dos professores e até em resultados reais desses pequenos projetos pilotos que a gente tem visto aí em alguns lugares, não só escolas públicas nesses lugares que você comentou, mas também escolas particulares, a gente encontra alguns casos. E eu acho que isso vai começar a acontecer e aumentar quando o resultado desses pequenos pilotos começarem a aparecer de forma mais concreta. E aí aquele receio tanto dos professores mais tradicionais, mas também o receio dos próprios pais. É difícil até às vezes para os pais entenderem uma escola dessa. Ele entrar numa escola dessa e ele apostar e acreditar que isso pode acontecer. Então eu acho que depende muito dessas pequenas iniciativas trazerem um resultado importante, que isso seja comprovado, e aí sim eu acho que a gente vai ter uma adesão e uma escala maior desses projetos que, sem dúvida nenhuma, são super importantes para a gente conseguir engajar aí os alunos nessa questão de ir à escola com mais prazer, né, que a Eva acabou de comentar. Beleza, Joãozinho. Bom, acho que a gente vai cumprir o compromisso que a gente tinha acordado de fazer essa conferência em no máximo 1 hora. A gente tem muito assunto para colocar. O Joãozinho lembrou bem, a gente não entrou muito forte na questão dos pais, como que os pais enxergam isso tudo que a gente está colocando. Eu acho que é um ponto super importante para a gente, de repente, marcar um segundo round para conversar e focar mais nos pais. Eu acho que é super interessante isso. A gente focou muito em professor, em diretor, em escola, em sistema, em startup, e a gente deixou um pouco como que os pais podem estar enxergando todas essas mudanças, né? E eles são protagonistas, né? Mas acho que a gente, só para cumprir o compromisso de terminar no horário, eu vou pedir só para fazer um encerramento, cada um falar um pouquinho, 3 minutos para encerrar, e aí, Bruno, só para deixar um recado aí para o pessoal que está assistindo a gente, o que você queria falar para eles aí. Bom, queria agradecer bastante,
né, para vocês acompanharem a gente aqui, e falar que a gente, do setor de educação, tem uma missão muito grande. Né? A gente tem que preparar esses jovens para um futuro muito próximo, e que tomara que seja melhor. Né? No país que a gente está, principalmente no momento, acho que mais que nunca todo mundo torce para que a gente faça um bom trabalho. E não é um trabalho fácil, então peço para vocês, né, a maioria dos diretores, dos coordenadores, é um trabalho um pouco solitário, né? O nosso setor não conversa tanto, não procura trocar experiências, então acho que isso é super válido. A gente está super aberto, Eleva, tem certeza que Tambor, Árvore, a W Pensar, enfim, o que vocês precisarem de ajuda, né, desde um bate-papo ou algo assim, procurem alguém, se achar que nós não somos, né, a melhor resposta, que procurem outros, mas troquem, aprendam e procurem crescer, entendeu? Fazer mais do mesmo não dá mais, não aguenta mais isso, não é assim que a gente vai fazer um país melhor. Né? Então, quando escolherem, né, escolha uma boa tecnologia que dê de fato impacto, ela é a nossa aliada, né? A gente precisa fazer essas mudanças. Né? E aí, de novo, você não está confortável para fazer essa escolha, né? Procura um parceiro, procura alguém que te oriente nisso e que faça a diferença. Tá bom? Super obrigado, gente. Valeu. Joãozinho, se quiser agradecer o pessoal aí, depois a Eva e eu encerro. Legal. Bom, queria agradecer também todo mundo que ficou aí uma horinha aí ouvindo a gente. Essa troca é muito importante, de fato, então a gente também se coloca à disposição para conversar com quem quiser sobre qualquer tema envolvendo tecnologia, como que a gente pode ajudar as escolas, ou como que as escolas estão analisando a adoção de novas tecnologias. A gente é super apto aí à troca de ideias nesse sentido. A gente também não vê possibilidade disso não começar a acontecer para ontem nas escolas. Então, se você tem dúvidas, se você tem alguma questão aí que você queira resolver antes de aderir ou adotar qualquer plataforma, a gente está super à disposição para trocar ideias, compartilhar resultado e conversar um pouquinho sobre isso. E aí, como última palavra, e aí envolvendo, claro que diretamente a Árvore, não tem como, a gente vive e respira isso o dia inteiro, é deixar aquela vontade, aquele desejo de fazer as pessoas lerem mais. Então, pedir aí para os professores, para os diretores, para os pais, para todo mundo que está assistindo a gente, para contribuir e ajudar de fato nessa formação, nessa criação do hábito da leitura, que vai ser importantíssima para os alunos aí ao longo da vida, não só para eles irem bem no Enem, ou nos vestibulares e nas provas, mas para eles se capacitarem e conquistarem coisas novas. A gente acha isso que é essencial, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, muito obrigado para todo mundo, a gente fica super feliz de poder conversar por aqui. Valeu, Joãozinho. Vamos lá, considerações finais, então. Gente, brigadaço, assim, nossa, que oportunidade de ouro, assim, bater esse papo com vocês, com todo mundo que esteve presente aqui. E a ideia é que a gente fomente realmente essas discussões, né, acho que são muito positivas, e espero que elas tragam resultados, né, de fato, para vocês consigam colocar na prática, né, o que a gente falou aqui. E acho que a premissa de todo mundo aqui é realmente melhorar a educação no Brasil. A gente tem um blog, né, que a gente, nesse sentido de educar as pessoas, né, e de talvez mudar um pouco da cultura, e que o gestor de fato enxergue o colégio dele como algo que ele tenha que gerir mais como uma empresa, mas seja o lado acadêmico, né? Então a gente disponibiliza aí materiais educativos, a gente realiza esses webinários, a gente até teve um bate-papo presencial, né, com alguns gestores aqui da nossa cidade, Niterói, Rio de Janeiro. Até o André Aguiar, que é o diretor de operações do Eleva, foi lá palestrar para a gente, foi sensacional. Então, assim, a nossa premissa é essa, gente, vamos dar educação, e de todo mundo, assim, né, vamos educar os gestores, vamos, né, envolver aí o pai, o aluno, o professor. Então, é isso que a gente quer fazer. E, obviamente, como vocês, estamos abertos aqui, não teria como ser diferente, a gente é uma empresa de comunicação, né, o Willow é um aplicativo de comunicação escolar, então, quem quiser bater um papo, quem quiser tirar dúvida, enfim, estamos à disposição aí, temos todos os canais abertos. Brigadaço, gente. Valeu, Eva. Bom, então a gente vai encerrar esse hangout aqui, que foi super legal. Se vocês que participaram, que assistiram, se vocês gostaram, deixa um recado pra gente, porque, enfim, eu como Tamboro, né, a Eva, o Joãozinho, a ideia é que a gente faça outros eventos em conjunto e a gente tenha outros convidados. O primeiro foi o Bruno, eu agradecer demais ele aqui, a agenda dele da super corrida. E a gente faça outros, mas a gente vai só fazer mesmo se vocês gostarem, acharem interessante, e se quiserem mandar sugestões para a gente de outros convidados,
manda para a gente que a gente vai estar convidando essas pessoas que vocês vão indicar para estar conversando com a gente. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Ó, só finalizando aqui, quem gostou pode dar um joinha lá no Hangout pra gente. A transmissão. Só para avisar o último recadinho. O vídeo vai ficar gravado no YouTube, tá? Então, quem caiu, quem não pôde assistir, compartilhe o vídeo nas redes sociais. A gente aqui vai estar compartilhando nas nossas redes sociais, nas nossas páginas de Facebook, YouTube. Então, compartilha também lá, porque foi um tema bem interessante que a gente comentou aqui hoje. Tá bom, pessoal? Muito boas também, pessoal. Errou? Obrigada.